Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer ao meu amigo Jorge pelo convite para estar aqui nesse ato tão importante em defesa dos movimentos sociais e em defesa do direito de greve no Brasil. Aqui eu trago a mensagem dos juízes do trabalho da América Latina, que estão extremamente preocupados com o quadro que atravessamos hoje. Porque o problema que estamos vivenciando no Brasil não é uma exclusividade brasileira. Ele vem se manifestando em outras áreas da América Latina e tem causado problemas e preocupações de grande monta para todos nós que defendemos a democracia e que defendemos os direitos sociais no nosso subcontinente. Estamos num momento gravíssimo de ofensa à institucionalidade democrática no Brasil, e todos sabem. Estamos atravessando um quadro de golpe civil parlamentar em nosso país. E todos esses problemas que estamos enfrentando e para os quais este ato se preordena, na verdade estão interligados, intimamente interligados. Porque este golpe de Estado que está se perpetrando no Brasil não tem outro objetivo senão a redução de direitos sociais conquistados a duras penas durante tantas décadas em nosso país. E entre esses direitos sociais, claro, se avança basicamente sobre os direitos instrumentais de organização sindical e de greve, porque eles estão na base de qualquer organização da classe trabalhadora. E o desmantelamento dessas possibilidades vai gerar, claro, um enfraquecimento da classe trabalhadora e, consequentemente, facilitará a retirada de direitos sociais que foram já conquistados no Brasil. O golpe tem por propósito evidente, portanto, a redução desses direitos sociais. Nós já estamos assistindo a isso a todo momento. As notícias são diárias, as tentativas de retirada de direitos, e ele vem sendo executado, ou este propósito vem sendo executado, em diversas frentes. Por exemplo, alterações de ordem legislativa, o encaminhamento de projetos de lei ao Congresso Nacional que tem por finalidade a retirada de direitos ou a flexibilização de direitos. Por exemplo, a ideia da terceirização do trabalho sem limites e em qualquer atividade, que é um absurdo que tenta se implementar aqui no Brasil, embora já seja absurda a situação que nós vivemos hoje, com 9 milhões de pessoas trabalhando como trabalhadores terceirizados, trabalhadores de terceira categoria, que não têm a mesma proteção social dos trabalhadores diretamente vinculados ao empregador. E mais do que isso, sob a chancela da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que é absurda, mas que se construiu de forma evidente uma maneira de se capitular a jurisprudência da Corte, que já vinha se orientando no sentido contrário à terceirização, mas capitulou diante da pressão do capital e hoje se permite a terceirização em determinadas atividades, o que foi a senha para que se pudesse terceirizar em praticamente todas as atividades em nosso país. E nós, juízes, sabemos disso porque estamos no dia a dia do foro, lutando na tentativa de preservar os direitos desses trabalhadores terceirizados com grande dificuldade. Também não poderia deixar de registrar a ideia ou a tentativa de se fazer prevalecer aqui no Brasil aquilo que for negociado entre as categorias sobre o que a lei assegura aos trabalhadores. Isso, a rigor, não se trata de uma novidade, porque a prevalência do negociado sobre o legislado sempre existiu, desde que é respeitado o princípio da norma mais favorável. Se negocia para ampliar os direitos em relação àquilo que a lei já assegura como limite mínimo de dignidade do trabalhador, é claro que essa norma se aplica, mas o que se pretende é o contrário, é que prevaleça a norma coletiva negociada entre trabalhadores e empregadores, mesmo quando ela for num patamar inferior àquele que a ordem jurídica já assegura aos trabalhadores. E isso é muito preocupante quando sabemos que dos 14 mil sindicatos hoje existentes no Brasil, apenas 1% deles promoveram negociações coletivas. É muito frágil a autonomia privada coletiva no Brasil. E o que se pretende é exatamente se aproveitar dessa fragilidade para uma exploração ainda maior da classe trabalhadora. Além dessa vertente, no âmbito do Congresso Nacional, onde se apresentam propostas de mudança do conceito de trabalho escravo, para excluir o trabalho degradante e a jornada excessiva ou exaustiva como elementos configuradores do trabalho escravo, fica muito clara a tentativa de retirada do direito de greve, porque já há no Congresso Nacional um projeto de lei propondo o fim do direito de greve para os servidores públicos,
já está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei com este propósito. Então, tudo isso agora está na chamada Agenda Brasil, que é elemento constituinte da ponte para o futuro anunciada pelo governo golpista interino de Michel Temer. Nós temos que estar atentos para isso, porque isso será definitivamente a derrocada de todos os direitos sociais que os trabalhadores brasileiros conquistaram ao longo de todas essas décadas. Fala-se que o direito é muito rígido, que é preciso haver flexibilidade para que possa haver emprego e, havendo emprego, possa haver exercício de direitos sociais. Mas isso é uma grande falácia que sempre foi propagada, especialmente na década de 90, e os resultados estão aí. A terceirização efetivamente não resolve o problema, muito ao contrário, ela agudiza os problemas porque ela reduz os meios de subsistência da classe trabalhadora e isso tem um impacto direto na própria economia, de modo que é burra a proposta de terceirização plena e absoluta, como também é burra a proposta de redução de garantias sociais, porque nós já praticamos no Brasil patamares ínfimos de proteção ao trabalhador que não podem ser absolutamente reduzidos. Em outra vertente, e muito a propósito do que diz esse ato de defesa dos movimentos sociais, do movimento sindical, está a tentativa de criminalização dos movimentos sindicais e do movimento social como um todo no Brasil. Vocês já devem ter percebido esse discurso de criminalização, especialmente nas áreas em que há invasão de terras, em que há invasão de residências, em que há conflitos com indígenas, nessas áreas especificamente, e também nos movimentos grevistas ou em qualquer tipo de protesto de trabalhadores, o discurso do governo tem sido sempre no sentido de estigmatizar, para desqualificar e deslegitimar a ação do movimento social, no sentido de que caia em descrédito junto à sociedade, para que se possa avançar sobre esses mesmas conquistas dos movimentos sociais no Brasil, como o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e toda a organização sindical a partir das centrais sindicais brasileiras. Isso é um momento muito grave para o qual nós temos que estar atentos, e este é um momento muito importante de reação aqui, que se coloca aqui em São Paulo, a partir da USP, e com muita alegria participo, para que nós possamos denunciar essa tentativa de redução de direitos sociais, especialmente através da criminalização dos movimentos sociais no Brasil. E não posso também deixar registrado aqui a participação do Poder Judiciário na precarização dos direitos sociais, especialmente na retirada ou praticamente retirada do exercício do direito de greve. Os tribunais regionais do trabalho em nosso país, infelizmente, e o meu tribunal da 6ª Região, Pernambuco, não é diferente, tem, na prática, inviabilizado o exercício do direito de greve no Brasil, porque sempre que uma categoria entra em greve, o tribunal exige praticamente que a totalidade dos trabalhadores continuem trabalhando sob pena de declaração da ilegalidade do movimento, o que absolutamente inviabiliza a utilização deste instrumento que é a greve para a obtenção de melhores condições de trabalho para os trabalhadores. O meu tribunal, no ano passado, por exemplo, exigiu, numa greve de motoristas e cobradores de ônibus, que 85% da frota circulasse todos os dias em Pernambuco, em Recife, quando, na verdade, mesmo em momentos em que não há greve, não há a circulação de 85% da frota, porque alguns ficam ociosos, alguns veículos ficam ociosos nas garagens das empresas. De modo que o meu tribunal exigiu que durante a greve houvesse uma circulação de mais ônibus do que eles costumam circular regularmente, o que, não preciso dizer, inviabiliza o próprio movimento grevista. Não bastasse isso, a transferência da competência para os interditos proibitórios, que foi comemorada por todos nós com a emenda 45 de 2004, imaginávamos que os juízes do trabalho, com maior sensibilidade social, iriam reconhecer a importância da mobilização dos trabalhadores e dos atos dos trabalhadores junto às unidades de produção. Na verdade, infelizmente, tem acontecido algo muito diferente, porque os juízes do trabalho automaticamente têm inviabilizado esse tipo de mobilização pela proibição de acesso dos trabalhadores que estão no movimento às unidades produtivas para que possam ali realizar piquetes e o trabalho de convencimento dos seus companheiros e da própria sociedade.
Então tudo isso precisa ser denunciado, tudo isso tem que ficar muito claro, essa tentativa conjunta e interligada, uma série de providências que estão sendo tomadas em uma rapidez alucinante para que, em poucos meses, seja destruído todo o aparato de tutela dos trabalhadores e também os avanços sociais que nós obtivemos a duras penas nos últimos anos. Então eu parabenizo a organização deste movimento, parabenizo aqueles que organizam o ato, na pessoa do meu querido colega e amigo Jorge, e espero que seja de muito sucesso, e deixo aqui a expressão da minha alegria de ter podido participar e de alguma forma colaborar com o movimento. Muito obrigado.